Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz